Então, boa tarde a todos. É um grande prazer para mim estar aqui hoje para a gente falar desse tema tão importante, tão prevalente e que afeta muito a fertilidade feminina, que são as endocrinopatias. Não tem como a gente começar essa aula sem lembrar do eixo hipotálamo, hipófise, ovariano, uma vez que a maior parte das endocrinopatias acaba cursando com síndromes anovulatórias. A gente sabe que o hipotálamo produz o GNRH de maneira pulsátil, estimula a produção de gonadotrofinas pela hipófise, e aí o ovário ele vai responder, quando ele responde de maneira adequada, a paciente tem a ovulação, e quando tem alguma interferência hormonal, essa ovulação não ocorre ou ocorre de maneira inadequada. Se a gente lembrar de maneira sistemática desse ciclo, a liberação do GNRH, o estímulo hipotalâmico, ele sofre diversas interferências, não só dos hormônios hipotalâmicos e hipofisários propriamente ditos, mas também de estresse, disfunções tiroidianas, disfunções adrenais, mesmo doença de Cushing, a prolactina, que é um hormônio hipofisário que pode alterar também o ciclo menstrual e resultar em ciclos anovulatórios, uma ovulação inadequada. Quando a gente está diante de uma paciente que está investigando infertilidade, uma das principais perguntas que a gente tem que fazer é se há alguma evidência clínica que essa paciente pode ter uma das principais causas de anovulação. Na nossa anamnese, no nosso exame físico, a gente já consegue identificar grande parte de sinais e sintomas que estão relacionados às endocrinopatias que podem cursar com anovulação, como alteração de peso, desordens alimentares, pacientes que praticam exercícios em excesso, pacientes atletas, as pacientes que já queixam de galactorreia, fogachos ou que têm sinais de hirsutismo, acne, pacientes que fazem uso de medicações de maneira contínua, que têm alguma doença sistêmica. E quando a gente parte para a investigação laboratorial, 3 exames que são de fácil acesso, que a gente pede muitas vezes na nossa rotina, já conseguem dar um norte nas endocrinopatias que estão presentes nessa população infértil, que é a prolactina, o TSH e o FSH. Então, hoje a gente vai abordar as principais endocrinopatias que cursam com alteração desses exames. Primeiro a gente vai falar da hiperprolactinemia, em seguida das doenças tireoidianas, que cursam com TSH alterado, doenças anovulatórias, as anovulações crônicas hiperandrogênicas e não hiperandrogênicas, e as doenças que cursam com alteração de FSH, a insuficiência ovariana e a doença hipotálamo hipofisária. A minha intenção hoje é dar um panorama geral dessas endocrinopatias, falando do diagnóstico, algumas possibilidades terapêuticas que podem promover uma maior fertilidade nessas mulheres. Então vamos começar falando da hiperprolactinemia. A hiperprolactinemia ela é uma doença relativamente frequente na população. A gente sabe que a prolactina ela é um hormônio produzido na adenohipófise, que é fundamental para a lactogênese, fundamental para que a paciente consiga ter um aleitamento materno. Quando a prolactina ela está em níveis alterados, ela é capaz de alterar o eixo hipotálamo, hipófise, ovário, porque ela tem ação tanto nas gônadas, diminuindo os receptores para o FSH e o LH, quanto na secreção pulsátil do GNRH, também tem interferência a nível hipotalâmico e gonadal. A produção de prolactina ela é mediada por fatores inibidores e fatores liberadores. O principal fator inibidor é a dopamina, quanto mais alta a dopamina, menor a prolactina e vice-versa. E os fatores estimuladores da produção de prolactina, os fatores liberadores de prolactina, são diversos. E aí eu listei aqui as principais causas de hiperprolactinemia. Então, uma das principais é o hipotiroidismo. A gente sabe que doenças tiroidianas são muito frequentes na população. E o aumento do TRH, que cursa no hipotiroidismo, ele é um fator liberador para a produção de prolactina. Além disso, pode haver hiperprolactinemia secundária a drogas. Existem uma série de medicações que aumentam a liberação de prolactina, sobretudo aquelas que cursam com redução da dopamina, que é um fator inibidor da prolactina. A gente vai ver na tabela adiante. Além disso, tem doenças próprias da hipófise, como doenças que causam lesão ou compressão do infundíbulo hipofisário, que por desviar essa haste pode aumentar a produção de prolactina, e também adenomas hipofisários que são capazes de produzir prolactina, como os micro e macroadenomas hipofisários. Por último, uma das principais causas de hiperprolactinemia que também a gente não pode esquecer são as insuficiências renais. Pacientes com doenças renais crônicas acabam acumulando alguns peptídeos que interferem na liberação pulsátil do GNRH e podem dificultar e aumentar a produção da prolactina. Quando a gente investiga e a gente não acha nenhuma causa, a gente está diante da hiperprolactinemia idiopática também. Uma paciente com hiperprolactinemia, ela se manifesta clinicamente principalmente por galactorreia, alteração do ciclo menstrual e infertilidade.
Falando um pouquinho mais da hiperprolactinemia secundária a drogas, existem drogas que sabidamente aumentam a prolactina e que a gente tem que investigar na nossa anamnese o uso dessas medicações. O que merece destaque são os antipsicóticos e neurolépticos, os antidepressivos, sobretudo antidepressivos tricíclicos inibidores da MAO, as benzamidas, os antidopaminérgicos como a metildopa, reserpina e verapamil, e outras medicações também aumentam a prolactina, como estrogênios, opiáceos e cocaína. Mas dentre as medicações que aumentam a prolactina, algumas são capazes de aumentar mais esses valores e outras aumentam, mas não de maneira tão expressiva. Muitas vezes tem um aumento da prolactina, mas que não é capaz de ter uma repercussão clínica. Então, quando a gente está diante de uma paciente que usa alguma dessas medicações, a primeira maneira que a gente tem de tratar a hiperprolactinemia secundária a drogas é suspender essa medicação quando for possível ou trocar por alguma que não curse com o aumento da prolactina. Essa tabela a gente vê que as fenotiazidas, as butirofenonas, a risperidona, antidepressivos tricíclicos como a clomipramina e inibidores da MAO aumentam de maneira muito expressiva a prolactina, enquanto a paroxetina, o citalopram e outros inibidores da recaptação de serotonina não causam um aumento tão importante. Claro que cada caso deve ser avaliado de maneira individual, muitas vezes são pacientes que não podem ficar sem essas medicações, mas quando for possível a gente deve tentar fazer essa troca. Além das causas de hipotiroidismo, secundária a drogas, quando a gente descarta o hipotiroidismo e descarta a hiperprolactinemia secundária a drogas, a gente deve complementar a nossa investigação com exames de imagem procurando tumores hipofisários, tanto adenomas como tumores que podem desviar a haste da hipófise. O exame padrão ouro é a ressonância de célula túrcica, mas também pode ser feita a tomografia. E em pacientes que têm cefaleia ou alteração de campo visual, ou em paciente que você já fez a ressonância e viu que ela tem um adenoma muito grande, vale a pena solicitar a avaliação do campo visual com a campimetria. Aqui a gente vê que os adenomas eles têm uma íntima relação com o quiasma óptico, né? Aqui a gente vê uma imagem de um livro de anatomia e essa imagem da ressonância que mostra exatamente isso, um grande adenoma comprimindo o quiasma. Então a gente deve solicitar a avaliação de campo visual em casos específicos. Esse esquema é para a gente gravar quais são as principais causas da hiperprolactinemia. Diante de uma paciente com galactorreia, infertilidade e irregularidade menstrual que vem com prolactina aumentada, primeira coisa é descartar hipotiroidismo. Em seguida, ver se ela usa alguma medicação que pode aumentar a prolactina e se forem descartadas essas causas, a gente deve fazer um exame de imagem para avaliar adenomas hipofisários. E a gente tem que tomar cuidado com alguma armadilha diagnóstica, que são aquelas pacientes que não têm quase nenhum sintoma relacionado à hiperprolactinemia, podem ter a infertilidade, mas às vezes não tem galactorreia, não tem muita alteração de ciclo menstrual, e quando a gente pede a prolactina, elas vêm com valores muito altos de prolactina que são incompatíveis com a clínica. Quando a gente tem esse quadro, pode se tratar de uma hipermacroprolactinemia, porque a prolactina ela tem 3 formas moleculares, né? A prolactina propriamente dita, a big prolactina e a big prolactina. E muitas vezes os laboratórios não discriminam e acabam dosando tudo junto, e aí vem um nível muito aumentado, incompatível com a clínica. Nesses casos, vale a pena a gente pedir a dosagem exclusiva de macroprolactina. Uma vez que a macroprolactina não é ativa biologicamente, ela não tem nenhuma repercussão para a fertilidade ou para alteração ovulatória e não deve ser tratada. O tratamento, então, da hiperprolactinemia ele é feito com agentes que aumentem a dopamina de maneira a reduzir a prolactina, sendo que as 2 medicações mais disponíveis é a cabergolina e a bromocriptina. A gente tem usado cada vez mais a cabergolina pela facilidade posológica, é uma medicação que você usa de 1 a 2 vezes na semana, tem maior adesão por parte das pacientes, menos efeitos colaterais, e tem estudos mostrando que pacientes que tratam a hiperprolactinemia com cabergolina acabam tendo uma incidência maior de ovulação e de taxa de gravidez. Então, esse estudo aqui mostrou exatamente isso, que das pacientes que trataram com cabergolina, 71% tiveram ovulação e gravidez, enquanto que das que usaram bromocriptina, 52,5% tiveram esse resultado. Passando então para o nosso segundo tema, que são as doenças da tireoide. A gente sabe que as tireoidopatias são muito comuns na população, todo mundo conhece alguém ou trata alguma paciente que tem hipo ou hipertireoidismo. Existe um dado da Fundação Americana de Tireoide, que é uma estimativa de que nos Estados Unidos haja 8 milhões de mulheres com distúrbios tireoidianos não tratados, então é nossa função investigar essa doença. Por quê? A tireoide é uma glândula que é controlada pelo hipotálamo e pela hipófise. O hipotálamo secreta o TRH, que estimula a hipófise a produzir o TSH, e aí produz os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4.
O T3 e o T4 eles são responsáveis por controlar o metabolismo de todos os tecidos. E quando a gente fala do sistema reprodutivo, o T3 e o T4 eles têm influência não só na questão ovulatória, na proliferação do folículo, no desenvolvimento folicular, como também na maturação do endométrio, na expressão de receptores endometriais e, uma vez que a paciente é engravida, tem alterações, repercussões fetais e repercussões placentárias. Quando a gente investiga as doenças tiroidianas, o TSH é o exame principal. Quando for possível, a gente deve complementar com a dosagem do T4 livre. E essa tabela mostra os principais diagnósticos que a gente pode encontrar a partir da dosagem do TSH e do T4 livre. Mas os mais importantes são o hipertiroidismo e o hipotiroidismo, tanto subclínico quanto propriamente dito. Quando a gente fala da prevalência de infertilidade associada à doença tiroidiana, os dados que falam da prevalência relacionada ao hipertiroidismo giram ao redor de 6%, e a prevalência relacionada ao hipotiroidismo isoladamente, a gente não tem dados muito precisos de prevalência. Mas a gente sabe que o hipotiroidismo aumenta a taxa de aborto, aumenta a taxa de parto prematuro, baixa o peso ao nascer e pode estar relacionado a doenças hipertensivas na gravidez e descolamento de placenta. E aí, quando a gente avalia a repercussão endócrina das tireoidopatias em relação à ginecologia endócrina, o hipertiroidismo, por ter um metabolismo acelerado, ele pode até cursar com o aumento da produção de LH e FSH, mas o pico de LH ele é deficitário, aumenta a aromatização dos esteroides sexuais e aumenta o SHBG, o que diminui a fração livre dos esteroides sexuais, podendo cursar com atrofia de endométrio. Em relação ao hipotiroidismo, é o contrário. A redução do SHBG e aumento da fração livre dos esteroides sexuais. A gente sabe que o hipotiroidismo, por aumentar a TRH, pode cursar com hiperprolactinemia e também cursa com um distúrbio na secreção do GNRH e alteração dos picos de LH também. Os distúrbios menstruais eles são mais comuns no hipotiroidismo e normalmente as pacientes com hipotiroidismo se apresentam com ciclos longos ou amenorreia, enquanto as pacientes com hipertiroidismo podem ter ciclos longos ou ciclos curtos. Quando a gente fala de endocrinopatia tiroidiana, sempre a gente lembra da autoimunidade tiroidiana, porque, de fato, a doença de Graves e a tiroidite de Hashimoto são as principais causas de hiper e hipotiroidismo. E aí vários estudos têm sido feitos com a intenção de relacionar se a autoimunidade tiroidiana tem algum impacto nas taxas de fertilidade e no sucesso dos tratamentos de reprodução assistida. Esse trabalho, que foi publicado em 2016, ele comparou pacientes que tinham anticorpos tireoidianos positivos com pacientes que não tinham esse anticorpo, e eram pacientes que estavam em tratamento de fertilização in vitro ou ICSI, e aí comparou os desfechos entre esses dois grupos. O que ele observou? Que não houve nenhuma diferença entre os grupos no número de ócitos que foram captados, na taxa de fertilização, na taxa de implantação e na taxa de gestação, mas que pacientes com anticorpos positivos tiveram maior taxa de aborto e menor taxas de parto, ou seja, menor taxa de nascidos vivos. É claro que no estudo ele também questiona se esse resultado foi único e exclusivamente do anticorpo ou se teve alguma relação também com o nível de TSH e com a idade que as pacientes apresentavam. Mas vários estudos que foram feitos depois desse mostraram que a autoimunidade tireoidiana não tem relação com a fertilidade, mas tem relação com os desfechos maternos e neonatais. Outro tema que a gente vem estudando, tentando ver qual é a melhor maneira da gente tratar o hipotireoidismo subclínico numa paciente infértil, é realmente esse impacto do TSH, quando o TSH está aumentado com o T4 livre normal. A gente sabe que uma indicação formal de tratamento do hipotireoidismo subclínico são pacientes que estão tentando engravidar. E aí várias meta-análises e revisões sistemáticas foram feitas tentando estabelecer o ponto de corte do TSH para você começar o tratamento. Essa aqui foi uma revisão sistemática de 2010 que avaliou a prevalência de hipotireoidismo subclínico em pacientes inférteis e viu que esses artigos aqui descreveram o hipotireoidismo subclínico com vários valores de TSH que variavam de 3 a 5,5. E aí, em 2015, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva lançou um guideline, foi uma revisão sistemática e eles protocolaram algumas condutas tentando fazer com que isso ficasse de maneira mais uniforme o valor de TSH que a gente deve iniciar o tratamento na paciente infértil com hipotireoidismo subclínico. As evidências mostram que o TSH maior do que 4, ele associa-se com aborto e na gestação associa-se a desfechos inadequados. Mas um TSH maior do que 2,5, entre 2,5 e 4, ele não tem um desfecho muito... eles não conseguiram ter uma evidência de que não é
que é 100% seguro você não tratar a paciente com TSH entre 2,5 e 4. Então, o que eles recomendam? Que todas as pacientes inférteis façam a dosagem de TSH. Quando o TSH vier acima do valor de referência, que varia de laboratório para laboratório, mas normalmente é entre 4 e 5,5, você deve tratar, e o alvo de tratamento é manter o TSH abaixo de 2,5. Quando a paciente vem com um TSH entre 2,5 e 4, você tem duas condutas possíveis. Você está autorizado a tratar direto, com a meta de manter o TSH abaixo de 2,5, ou você solicita os anticorpos, principalmente o anti-TPO. Se o anti-TPO vier positivo, você deve tratar. Então, esse esqueminha é para frisar isso, né? Quando o TSH ele vem menor que 2,5, não precisa fazer nada. Quando ele está entre 2,5 e 4, ou você trata direto com a meta de manter o TSH menor que 2,5, ou você solicita os anticorpos, e se o anticorpo vier positivo, você tem indicação de tratamento. E todo TSH maior ou igual a 4 deve ser tratado nas pacientes inférteis. Passando então agora para o terceiro tema, que são as anovulações. A anovulação crônica ela é dividida classicamente em anovulação hiperandrogênica e não hiperandrogênica. A ovulação crônica não hiperandrogênica, as principais causas são a obesidade e doenças sistêmicas. A obesidade muitas vezes a gente confunde com síndrome do ovário policístico e por isso que a anamnese, a história clínica e o exame físico são fundamentais para a gente separar as duas coisas. Porque a síndrome dos ovários policísticos são a principal causa de anovulação crônica hiperandrogênica. Aqui eu coloquei um esquema para a gente entender por que o hiperandrogenismo causa anovulação. O hiperandrogenismo ele é capaz de aumentar a estrona periférica, o aumento da estrona faz um retrocontrole inadequado do eixo hipotálamo-hipófise ovariano, e o hiperandrogenismo também cria um ambiente intraovariano hiperandrogênico que dificulta o desenvolvimento folicular. Quando a gente faz ultrassom, muitas vezes tem a morfologia policística dos ovários, que nada mais é do que vários folículos que não se desenvolveram. E isso cursa com anovulação, oligomenorreia e infertilidade. As causas ovarianas, então, da anovulação crônica hiperandrogênica, sem dúvida a síndrome dos ovários policísticos é a mais importante, mas a gente tem que lembrar da hipertecose ovariana, que é um diagnóstico anatomopatológico, que é uma condição em que as células da teca estão hiperativadas e acabam aumentando muito a produção androgênica, e também dos tumores produtores de androgênio, que são tumores um pouco mais raros. E das causas suprarrenais, a gente deve lembrar da hiperplasia adrenal congênita, não clássica ou de início tardio, que é o principal diagnóstico diferencial de síndrome dos ovários policísticos, dos tumores adrenais, que também podem produzir androgênios, e da síndrome de Cushing. Quando a gente vê as causas de hiperandrogenismo, 70% das pacientes hiperandrogênicas são devido a SOP. A hiperplasia adrenal congênita corresponde a 4,3% dos casos e o tumores a apenas 0,2% dos casos, e 23% ficam como idiopáticas. Falando então um pouquinho da síndrome dos ovários policísticos, a gente sabe que é um tema que é estudado há bastante tempo, vários guidelines, várias revisões são feitas da síndrome dos ovários policísticos, inclusive no ano passado, em 2018, a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia lançou um novo guideline, novas recomendações, mas na verdade a gente não tem muita novidade. Os critérios diagnósticos de SOP continuam sendo os critérios de Rotterdam, em que a paciente deve ter 2 dos 3 critérios diagnósticos, que são irregularidade menstrual, o critério ecográfico de ovário policístico e o hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, sempre descartando outras causas de anovulação e hiperandrogenismo. Uma vez que a gente tem 2 desses 3 critérios diagnósticos, a gente tem que orientar essa paciente que, muito mais do que uma anovuladora crônica, ela é uma paciente que tem maior risco de resistência insulínica, porque há uma alteração da secreção do LH, há maior risco de obesidade, a resistência insulínica também piora a anovulação, há aumento de andrógenos, parada do desenvolvimento folicular. Os dados mostram que 69% das mulheres com SOP têm hirsutismo, mais de 74% são inférteis, mais de 40% são obesas e 51% se apresentam com amenorreia. Além do que, a síndrome dos ovários policísticos representam 75% a 80% das causas de infertilidades ovulatórias. Falando um pouquinho mais, então, dos critérios diagnósticos da SOP, como que a gente define a irregularidade menstrual para dizer que essa paciente tem SOP? É normal que no primeiro ano após a menarca ela tenha irregularidade menstrual, e aí você vai avaliar depois de quanto tempo da menarca esse ciclo tem se apresentado. De 1 a 3 anos após a menarca, o ciclo normal deve durar de 21 a 45 dias. De maior que 3 anos após a menarca, ele deve durar de 21 a 35 dias ou pelo menos 8 ciclos no ano. E você também tem que lembrar que pode ser uma disfunção ovulatória pacientes que têm amenorreia primária aos 15 anos ou que não apresentam menarca 3 anos após a telarca.
Sobre os critérios ecográficos, sempre preferi fazer ultrassom via transvaginal quando a paciente já teve atividade sexual. Lembrar que até 8 anos depois da menarca é muito frequente a incidência de ovários policísticos no ultrassom, e aí você tem que ter bastante cautela para avaliar essa paciente. Os critérios são pelo menos 20 folículos com diâmetro médio de 2 a 9 milímetros ou um volume ovariano maior ou igual a 10 centímetros cúbicos, excluindo-se outras causas que podem estar causando esse aumento do volume ovariano, como cistos, corpo lúteo, folículos dominantes. Em relação ao hiperandrogenismo, a gente avalia o hiperandrogenismo clínico principalmente através da avaliação dos pelos e da acne. A pilificação ela pode ser avaliada de maneira mais objetiva pelo índice de Ferriman, que avalia a pilificação em locais específicos do corpo, né, face, região intermamilar, abdômen, dorso, face interna de coxas, e tem uma pontuação para cada um desses locais que deve ser somada. O normal do índice de Ferriman é de 4 a 6, antes considerava 8, mas esse critério mudou, e ele varia com a etnia. Além disso, a gente pode avaliar a acne, sendo que 30 a 40% das pacientes que têm acne persistente podem ter SOP, e a alopécia, que é um sintoma um pouquinho menos frequente na SOP. Apenas 10% das pacientes com alopécia importante terão SOP, principalmente alopécia isolada. Além disso, a gente pode complementar a nossa investigação com a dosagem de testosterona livre ou testosterona biodisponível. Existem vários métodos de avaliação da testosterona disponíveis nos laboratórios, então a gente tem que sempre avaliar os valores de referência que são utilizados, sendo que a cromatografia e a espectrometria líquido e o imunoensaio parecem ser as técnicas de maior acurácia. E nas mulheres que usam anticoncepcional combinado, elas devem cessar o uso pelo menos 2 meses antes de colher os exames. Os diagnósticos diferenciais, então, são outras causas de anovulação, como hiperprolactinemia e hipotiroidismo, mas principalmente a hiperplasia adrenal congênita. Vale lembrar que 14 a 20% das mulheres que têm SOP cursam com TSH elevado e cerca de 10% delas pode cursar com hiperprolactinemia, secundária muitas vezes ao aumento do TRH. Só levando assim, bem rapidinho, eu vou passar bem rápido pela hiperplasia adrenal congênita, é uma doença autossômica recessiva, que é resultante de mutações em um gene, que acaba reduzindo a expressão da enzima 21-hidroxilase. A enzima 21-hidroxilase está na cascata da produção hormonal da adrenal, e quando ela está deficiente, ela acaba acumulando o seu precursor, que é a 17-hidroxiprogesterona, que é o que a gente dosa para fazer o diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita. Esse déficit da enzima 21-hidroxilase acaba diminuindo a produção normal de aldosterona e cortisol e acumula produtos intermediários com síntese excessiva de androgênios. A forma que interessa, que é o diagnóstico diferencial para nós do síndrome do ovário policístico, é a forma não clássica, que é a que cursa com hiperandrogenismo. Além do hiperandrogenismo, as pacientes com hiperplasia adrenal congênita, elas têm níveis persistentemente elevados de progesterona, que acabam tendo alterações no muco cervical e que prejudicam a fertilidade, e os níveis elevados de 17-hidroxiprogesterona também atrapalham a maturação endometrial. Falando então do tratamento da infertilidade na SOP, o que é importante? A paciente com SOP não é só uma paciente anovuladora, muitas vezes é uma paciente obesa, com resistência insulínica, então a gente tem que fazer uma abordagem multidisciplinar e completa. A primeira abordagem que é fundamental é a perda de peso. Pacientes obesas têm que ser tratadas para perder peso. Muitas vezes a perda de peso já melhora o hiperandrogenismo e melhora os ciclos ovulatórios. Nas pacientes que têm resistência insulínica, você deve tratar com agentes sensibilizadores da insulina. Além disso, pode ser feita a indução da ovulação com o citrato de clomifeno, letrozol e gonadotrofina. E em alguns casos, você pode indicar a cirurgia promotora de ovulação, que é o drilling ovariano. Sobre a obesidade, por que é importante ela tratar? Ela tem que estar ciente que a obesidade não é só estética, né? É muito mais que isso. A chance de gestação em 1 ano a chance de uma paciente com peso normal engravidar em 1 ano é de mais de 80%. E a chance de uma paciente obesa engravidar em 1 ano é cerca de 20% menor, 66%. Cada ponto de aumento do IMC reduz mais ou menos 4% a chance dela ter uma gravidez espontânea. E um IMC acima de 25, um sobrepeso, já tem relação, comprovação científica, com maior taxa de aborto e menor taxa de nascidos vivos. Isso porque a obesidade ela acaba aumentando a aromatização periférica de androgênios, a estrogênios, reduz o SHBG, aumenta a fração livre de estradiol e testosterona e está relacionada à resistência insulínica, e a insulina também aumenta o androgênio ovariano. Quando a gente fala do tratamento de reprodução assistida em pacientes obesos, a gente também tem algumas dificuldades. A menor resposta ovulatória ao citrato de clomifeno, são necessárias altas doses de indutor de ovulação, normalmente são necessários maior tempo de indução, há maior cancelamento de ciclos com menor número de folículos maduros e menor receptividade endometrial.
Esse estudo aqui, que foi publicado em 2009 e 2012, depois ele foi revisto, ele analisou 2 grupos de pacientes com SOP que foram tratadas com indução de ovulação com clomifeno, e aí ele usou alguns pontos de corte: a idade, o IMC, o hirsutismo e o tempo que elas estavam tratando. Então, em cima, são pacientes que estavam tratando há menos de 1 ano e meio, embaixo, pacientes que estavam tratando há mais de 1 ano e meio. Aqui a gente vê o IMC, embaixo a gente vê o hirsutismo e em cima a idade. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma paciente com IMC menor do que 30, com menos de 34 anos, e antes usava-se o índice de Ferriman de 8, né, que era o corte, e agora mudou, mas sem o hirsutismo importante, a taxa de gravidez era maior do que 60%. Agora, só de aumentar o IMC, sair de 30 e ir para 30 a 34, a gente vê que essa taxa reduz para 40 a 50%. E aí, quando a gente olha aqui esse outro quadradinho, que são pacientes mais velhas, com IMC mais aumentado e hirsutismo maior, a gente vê que a chance de gravidez é de 10% no máximo. Isso tem que estar bem claro para as pacientes, que não é um tratamento para que ela possa melhorar a sua taxa de fertilidade. Cada vez mais a gente tem visto que a cirurgia bariátrica tem sido indicada de maneira mais abrangente para pacientes cada vez mais jovens. E a cirurgia bariátrica, de fato, é um tratamento já que é eficaz para a obesidade. A paciente perde peso, com a perda de peso ela consegue melhorar a síndrome metabólica, melhorar o hiperandrogenismo, muitas vezes restaura as ovulações. Mas para tratamento de infertilidade, ainda são necessários maiores estudos. A cirurgia bariátrica não é uma terapêutica de primeira linha na infertilidade e deve ser indicada quando pacientes têm um IMC maior ou igual a 35 e infertilidade mantida, mesmo após mudança de estilo de vida, dieta, exercício, intervenção medicamentosa, lembrando que existem medicações aprovadas para o tratamento da obesidade exclusivamente, por 6 meses ou mais. E, por último, o tratamento cirúrgico da síndrome dos ovários policísticos, que antes era feito de maneira muito mais abrangente, que hoje a gente tem feito cada vez menos, porque tem um mecanismo de ação duvidoso, né? Ele reduz o número de folículos, pode reduzir o volume ovariano, e a verdade é que a gente não tem dados a longo prazo de qual é o impacto que o drilling ovariano tem na reserva folicular. Ele pode ser indicado para pacientes que têm resistência ao extrato de clomifeno e, em especial, pacientes que já vão ser submetidas a alguma outra cirurgia. Então, pacientes que têm alguma obstrução tubária ou endometriose, que vão ser submetidas a uma laparoscopia, se você julgar conveniente, se forem pacientes que são resistentes ao clomifeno, você pode realizar o drilling ovariano. Além disso, o drilling não tem nenhuma evidência de melhora na taxa de nascidos vivos ou da redução de perdas nessas mulheres resistentes em comparação a outros medicamentos. Passando então para o nosso penúltimo tema, que é a insuficiência ovariana, que cursa com FSH aumentado. A insuficiência ovariana prematura, ela é caracterizada pela perda da atividade ovariana antes dos 40 anos de idade. A gente sabe que a idade fisiológica da menopausa é dos 40 aos 55 anos. Quando essa falência ovariana acontece antes dos 40 anos, você se caracteriza insuficiência ovariana prematura. Clinicamente, se apresenta por distúrbios menstruais, normalmente ciclos longos ou amenorreia, com aumento de FSH e diminuição do estradiol. Pode se manifestar como amenorreia primária ou como amenorreia secundária. E as principais causas de insuficiência ovariana prematura estão listadas aqui, depois vai ter uma aula um pouco mais detalhada, então eu não vou me ater muito a isso, mas tem causas de defeito nas gonadotrofinas, defeitos enzimáticos, causas genéticas, como digenesia gonadal, causas autoimunes, agentes físicos e virais, como secundários à radioterapia, algumas infecções como cachumba, varicela, quimioterapia, e tem também a insuficiência ovariana prematura idiopática. A gente tem que lembrar que a insuficiência ovariana ela não é um acontecimento abrupto, a menos quando é uma paciente que realmente você sabe que ela vai ter uma perda abrupta da função ovariana, como pacientes oncológicas que vão ser submetidas a quimioterapia e radioterapia pélvica. Das outras causas, na maior parte das vezes, essa insuficiência ovariana ela vai acontecendo de maneira lenta e gradual. Então, a gente tem que lembrar da insuficiência ovariana prematura não só naquela paciente que chega com 36 anos, sem menstruar há 2 anos e com fogachos, mas nas pacientes que têm ciclos longos, que têm longos períodos de amenorreia, a gente tem que pensar nisso. O diagnóstico laboratorial, ele é feito com a dosagem de FSH, que deve ser maior ou igual a 25 unidades, tem que ser 2 dosagens com intervalo de 1 mês entre elas, sem usar nenhuma medicação. Existem outros métodos de a gente avaliar a reserva ovariana, porque o FSH ele é um método válido, mas muitas vezes ele acaba alterando de maneira mais tardia. Então, a gente pode realizar a dosagem do hormônio antimileriano, que é uma alteração mais precoce que o FSH, e pode realizar a contagem de folículos antrais no ultrassom. Isso é um pouco discutível, porque o ultrassom é operador dependente, mas é um método que está descrito na literatura. Quando tem menos de 5 a 7 folículos, já indica uma baixa reserva ovariana. Todos esses métodos, eles são preditores de redução da reserva ovariana, e então eles predizem má resposta ao tratamento de reprodução assistida.
Quando a gente fala de reprodução, de fertilidade em paciente com insuficiência ovariana prematura, das pacientes que se apresentam com amenorreia primária, ou seja, que nunca tiveram um estímulo ovariano, a ovodoação é o tratamento de escolha. Em mulheres que têm amenorreia secundária e diagnóstico de insuficiência ovariana prematura, o que a literatura fala é que até 40% podem identificar algum folículo, pode ter uma função ovariana intermitente e ovulação esporádica em até 20% dos casos, e a gestação pode ocorrer em 5 a 10%. Mas a ovodoação é a única alternativa reconhecidamente eficaz. E nas pacientes que têm insuficiência ovariana familiar, você deve orientar para que ela não postergue a gestação. Então, se a mãe, a avó tiveram insuficiência ovariana, a filha tem que não postergar a gestação. Além disso, o que os dados mostram é que a gestação com ovodoação em pacientes com insuficiência ovariana ela pode acontecer em 70% a 80% após 4 ciclos. A estimulação da ovulação com uso prévio de estrogênio, análogo do GnRH e corticoide, parece não aumentar a resposta. E existem métodos bem estabelecidos para a criopreservação de embrião e de ócito maduro, sendo que a criopreservação de ócito imaturo e de tecido gonadal ainda está em estudo, e aí ele é um método que pode ser válido principalmente em pacientes que vão ser submetidas à quimioterapia e radioterapia, que você sabe que esse ovário será comprometido. Existe uma ferramenta disponível na internet que pode ser utilizada para você mostrar para a paciente a chance dela ter um sucesso se ela criopreservar os embriões, né? Se ela criopreservar os ócitos. Então, aqui a gente vê, por exemplo, uma paciente de 30 anos que congelou 10 ócitos. A chance dela ter uma gestação é de aproximadamente 27%. Se a gente vê essa mesma paciente, mas com a criopreservação de 20 ócitos, essa chance já aumenta para mais de 30%. Então, a paciente ela tem que estar ciente que a criopreservação ela não deve ser de 1 ou 2 ócitos. Então, esse tratamento ele tem que ser estabelecido o quanto antes, para que a gente consiga pegar essa reserva ovariana que sobra da paciente com insuficiência ovariana. E agora, passando para o nosso último assunto, que é a doença hipotálamo hipofisária, que cursa com FSH reduzido, a gente vai começar falando da amenorreia hipotalâmica, que dentre os distúrbios hipotalâmicos e hipofisários que cursam com infertilidade, é a mais importante. A amenorreia hipotalâmica ela é uma situação em que o eixo está profundamente suprimido, porque o hipotálamo é o começo do eixo, né, o começo do ciclo menstrual, do ciclo ovulatório. A secreção de GnRH ela está anormalmente baixa, e aí, por consequência, as gonadotrofinas não têm pico de LH e pico de FSH, e há uma redução do estímulo para o desenvolvimento folicular, o que gera uma situação de hipogonadismo hipogonadotrófico. É um diagnóstico de exclusão, pode se apresentar como uma amenorreia secundária, que é a apresentação mais frequente, mas também pode se apresentar como uma amenorreia primária, e laboratorialmente você vai ver um FSH baixo com estradiol baixo. As causas são classificadas em causas funcionais, que são causas reversíveis, ou causas orgânicas, que são causas irreversíveis. Das funcionais, são aquelas induzidas por distúrbios alimentares, desordens do peso corporal, com prática excessiva de exercício físico, principalmente nas mulheres atletas, e associada ao estresse crônico. E das causas irreversíveis, a gente tem a síndrome de Kallmann e a deficiência isolada de GnRH. Sobre a amenorreia hipotalâmica funcional, então, ela é uma anovulação crônica em que você não identifica uma causa orgânica. Está associada a desordens alimentares, estresse, perda de peso e é um diagnóstico de exclusão. Até 50% dos casos pode se manifestar com FSH maior que o LH, um padrão pré-puberal. Os dados mostram que pacientes com bulimia nervosa, que é um distúrbio alimentar bem importante, 50% a 75% delas podem ter amenorreia antes da perda de peso. Ou seja, elas estão com esse distúrbio já faz elas terem amenorreia. E perdas de peso, às vezes, não tão expressivas, de 10% a 15% do peso corporal, já podem resultar em amenorreia hipotalâmica. Nas atletas, a amenorreia é até 20 vezes mais frequente do que na população geral, porque nas atletas a gente tem não só a alteração alimentar, esse distúrbio de déficit calórico, mas também o exercício físico intenso e muitas vezes estresse crônico. A tríade da mulher atleta ela foi descrita lá pelos anos 90 e ela é composta pela desordem alimentar, que é o déficit energético, a amenorreia e a osteoporose. Essa osteoporose ela é secundária ao hipogonadismo. A prevalência estimada de amenorreia em bailarinas profissionais, por exemplo, pode chegar até 50%. Então, a gente tem que sempre lembrar que essas mulheres muito magras, que praticam atividade física extensa, podem ter repercussões de amenorreia e de queda de massa óssea pelo hipogonadismo.
E agora, falando da amenorreia hipotalâmica secundária a doenças sistêmicas, eu vou só me ater a diabetes mellitus e a doença celíaca, que são duas doenças que podem cursar com amenorreia. O diabetes mellitus tipo 1, principalmente quando ele está descontrolado, com hemoglobina glicada acima de 7,6, e a doença celíaca, se ela não for tratada, até 40% podem ter amenorreia. E por último, a amenorreia hipofisária, que é menos frequente, né? Porque a gente tem as causas do adenoma, da hiperprolactinemia e tudo mais, mas a amenorreia hipofisária é por tumores de hipófise, que acabam alterando a haste e alteram a secreção das gonadotrofinas. Para diferenciar a amenorreia hipotalâmica da amenorreia hipofisária, a gente pode fazer o teste com GNRH e ver se há produção de FSH e LH. Mediante a administração exógena de GNRH, se houver produção de FSH e LH, a gente sabe que essa paciente tem uma hipófise funcionante, então o distúrbio é hipotalâmico. Pode ser por tumor, radioterapia, doenças crônicas ou as amenorreias hipotalâmicas que a gente falou, a funcional, né, por anorexia, bulimia, exercício. E quando não há produção de FSH e LH, significa que é uma doença hipofisária, como a síndrome de Sheehan, hipopituitarismo e tumores. Esse teste, na prática, ele não muda a nossa conduta, porque saber se é hipotalâmico ou hipofisário não vai mudar a nossa prescrição, a gente vai tratar da mesma maneira. Então, ele é feito mais a nível científico, para pesquisa. Então, para terminar, essa tabela resume tudo que a gente falou, né? Lembrar que a história e o exame físico são fundamentais. A gente deve dosar prolactina, FSH e TSH nas pacientes inférteis. Em caso de prolactina aumentada, pensar em hiperprolactinemia, mas excluir o uso de drogas, excluir hipotiroidismo e aí complementar a investigação procurando adenomas e tumores hipofisários. Em pacientes com TSH alterado, a gente tem que ver se é um hipotiroidismo ou hipertiroidismo. No hipotiroidismo tem a questão do hipotiroidismo subclínico. Com pacientes que são anovuladoras, normalmente tem um FSH normal, com prolactina normal, lembrar da SOP, que é a principal causa de anovulação crônica hiperandrogênica. Em pacientes com FSH aumentado, lembrar da insuficiência ovariana prematura. E em pacientes com FSH reduzido, são as doenças hipotalâmicas e hipofisárias. Eu agradeço, era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho, que é uma dúvida permanente. Com o TSH ele tem uma variação muito grande. Você pede um TSH, dá 3,2 e depois dá 2,6 e você repete e fica na dúvida se devo ou não fazer uma suplementação. E essa variação é comum. Lógico, na dúvida, como eu faço reprodução, eu dou o meu Synthroid de 25. Mas eu não sei se tem alguma saída para isso, se tem alguma sugestão para poder driblar essa minha indecisão. Eu acho que a saída maior são quando o TSH é maior que 2,5. No TSH maior que 2,5, você está um pouco na dúvida, vale a pena dosar o anticorpo. Se o anticorpo vier positivo, a gente sabe que não tem alteração com fertilidade, mas tem repercussão gestacional, né? Maior taxa de aborto, maior taxa de desfecho materno ruim. Então, vale a pena tratar. Agora, se vier um TSH de 1,6 e outro de 3... aí você fica numa encruzilhada. E o anticorpo, quanto que é a dose? Você tanto faz 150 ou 100 ou só depois de 300? Que não, a dose do anticorpo do anti-TPO, ele sendo positivo, tratar. Tá bom. Boa tarde, Lauriane de Londrina. Eu gostaria de perguntar sobre a questão dos exercícios físicos, né? Porque nem sempre a paciente tem esse padrão das bailarinas ou das corredoras atletas, mas é muito comum a gente ver as pacientes que correm, que têm realmente um percentual de gordura baixo, que é uma questão até cultural, né? E assim, se existe alguma orientação em relação assim à quantidade de exercício físico ou a percentual de gordura que pode interferir na ovulação ou no próprio pulsatilidade do GNRH. O que está falado na literatura é que os IMCs muito abaixo do normal, né, abaixo de 20, já tem repercussão para a amenorreia. Agora, a recomendação do tempo de atividade física, por exemplo, assim, você pode fazer no máximo tantas horas. Isso não tem, né, nada definido. Tem o mínimo, né, que é 150 minutos semanais, né, para prevenção de risco cardiovascular, mas o máximo, assim, no máximo 3 horas por dia. Isso não tem definido. E aí é importante, quando der, né, complementar realmente a investigação com bioimpedância para avaliar a porcentagem de massa magra, porcentagem de massa gorda, acompanhar essa paciente para ver se ela vai entrar em amenorreia mesmo. E aí, no caso dela entrar em amenorreia, tentar mudar esse estilo de vida para voltar o hipotálamo a funcionar normalmente. Mas a recomendação do máximo, assim, não tem.